turma! Vamos estudar concurso público do Detran. Certeza no conteúdo programático estará o Código de Trânsito Brasileiro CTB. Sua banca Instituto avalia, provas são assim, caderno de prova, questões de provas anteriores, meio eficaz de estudo, sem perda de tempo. Lá em 2013, uma prova formulada pela banca VUNESP. E aí você viu, questão 31 daquela prova, transcrevi aqui para você. Imagine isso no dia da prova, você perde tempo nessa questão. Houve gente que reclamou, não achou bem formulada, mas vai ser legal depois de você ver a fundamentação para a resposta da questão. E aí, deixei o número 1, porque você, nesse momento, está treinando, testando conhecimento e interagindo comigo. E se gostar, deixe um like, ajuda bastante o canal. Vamos gravar mais vídeos aqui no canal, veja nos cards. Já existe uma playlist dedicada ao concurso do Detran, ainda gravando somente as questões sobre o código CTB, mas vamos sim pensar a respeito de gravar vídeos sobre resoluções do CONTRAN, resoluções cobradas em provas anteriores de concurso para agente de trânsito desse departamento do estado de São Paulo. Então a questão era assim, talvez fácil, talvez difícil, a depender do seu nível de estudo. Você está avançado nos estudos ou no começo? Então a questão falava assim: o código estabelece ordem de prevalência na sinalização. Assinale a alternativa que expressa essa hierarquia. Então a própria questão ensina para a gente que ordem de prevalência é hierarquia. O que é hierarquia? Quem está acima de quem? E quem estaria abaixo de quem? Ordem de prevalência. Então, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, aquilo. Em terceiro lugar, algo. Em quarto lugar, outra coisa. Entendeu? Ordem de prevalência. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, qual seria a hierarquia do mais importante, ou mais forte, ou de mais relevância, para aquele de menor relevância, de menor importância, de menor força, digamos assim? A, B, C, D ou E. E é aquela típica questão que, olha que legal, não tem como responder porque, como dizem hoje em dia, pô, não faz sentido. Aqui no caso, você veria as alternativas, você não, outra pessoa que não estudou e tampouco assistiu aos vídeos do canal O Concur. E o Fábio trouxe a questão porque, apesar de parecer fácil, muita gente caiu do cavalo, especialmente quanto a duas alternativas. Mas você, escreva nos comentários A ou B ou C ou D ou E. Então a Lei 9503 de 1997, portanto você entende, sofreu diversas modificações, alterações com o passar do tempo. E essa lei instituiu lá em 97 o CTB, esse código que estamos estudando. Portanto, e você sabe que aqui no canal estudamos tudo que há de mais atualizado, então a questão ela está atual, embora cobrada em 2013, serve para nossos estudos. Essa questão você achou fácil, difícil, de média complexidade? Perderia ou não tempo, porque na sua prova haverá questões de outras matérias, português, língua portuguesa, com certeza. Será que haverá informática? E matemática? Mas, aqui estudando o código, veja o artigo 89, fala pra gente. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência, que aprendemos com a própria questão, se tratar de hierarquia. Quem está em primeiro, quem está em segundo, etc. E você vê, inciso 1, 2, 3. Em primeiro lugar, as ordens do agente de trânsito. Você que vai ser aprovada, você que vai ser aprovado. Importante, hein? Você acima na hierarquia. Em primeiro lugar, a sinalização, ordem de prevalência. Em primeiro lugar, as ordens do agente de trânsito e essas ordens sobre as normas de circulação e sobre outros sinais. Então, a ordem do agente de trânsito, em primeiro lugar. Em segundo lugar, as indicações do semáforo sobre os outros demais sinais. Existem sinais e normas de circulação naquelas ordens do agente de trânsito, que vem em primeiro lugar.
Mas o semáforo, essas indicações do semáforo estão acima de outros sinais. E os sinais estão acima de demais normas de trânsito. Ficou confuso ainda? Porque eu disse que muita gente ficou entre D de dado e E de escola. Porque ao ler aqui, e é verdade, galera, a pessoa observou: 1. As ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Então, pensou assim aquela pessoa. Primeiro, agente de trânsito. Segundo, sinais. Terceiro, semáforo. Quarto, normas de trânsito. Aí a pessoa marcou ordens do agente, depois sinais, porque os dois estão no inciso primeiro, depois o semáforo, depois as normas. E você viu comigo que não. As ordens daquela pessoa agente de trânsito, ordens sobre normas de circulação e ordens sobre outros sinais. Então, no inciso primeiro, e por isso a redação inteligente de uma legislação, no primeiro, olha só a ordem de prevalência. Eu tenho as ordens do agente. Depois, eu tenho semáforo, indicações do semáforo. Depois, eu tenho sinais. E os sinais antes das demais normas de trânsito. Então, fica a ordem de prevalência assim: ordens do agente, semáforo, sinais e depois as demais normas de trânsito. Isso é importante, demais normas de trânsito, porque aquelas normas de circulação e aqueles outros sinais estão dentro das ordens do agente de trânsito, que é você. Por isso, a resposta alternativa E. Ficou com dúvida ainda? Vamos estudando junto. Essa dúvida vai esvair com o passar do tempo. Veja, você encontra na internet uso assertivo inteligente da Rede Mundial de Computadores. CTB Digital é a dica que eu trouxe aqui neste vídeo bem especial, porque você não estuda só com o CTB que está lá no site do Planalto. Tem também essa plataforma CTB Digital e que fundamentou para a gente a ordem definida de prevalência da sinalização lá no artigo 89 do Código. Primeiro, as ordens do agente de trânsito. Depois, indicações do semáforo. Depois, indicações dos sinais. E aí, aquelas demais normas. Ordens, semáforo, sinais, normas. Por isso, fundamentou realmente ordens, semáforos, sinais e normas. Não contente, foi à busca de nova fundamentação. E você vê que o próprio concurso deu como alternativa correta E de escola, agentes, semáforos, sinais e normas. O artigo 89 do CTB, a sinalização, obedece a uma hierarquia, ordem de prevalência. E veja, extraído lá do portal da Câmara dos Deputados, poderia ser do site do Planalto. Em primeiro lugar, ordens do agente. Estão acima de normas e outros sinais. Depois, semáforo, que estão acima de outros demais sinais. Depois, os sinais, como placas e pinturas, estão acima de outras normas. E depois, em quarto lugar, normas de circulação e demais disposições. Gostou? Então vamos lá. Veja um outro tipo de questão e aqui já antecipando. Primeiramente que apenas com 4 alternativas, não importa, mas a questão bem atual. 2026, Consulplan era banca, veja o tamanho da questão. E atenção para o enunciado, você já viu no finalzinho que pede a correta, mas a correta de acordo com o código, sim, começa falando do código, mas essa questão cobrou também especificações de manuais brasileiros de sinalização de trânsito. Se não estiver, por isso que eu trouxe a questão, se não estiver no seu conteúdo programático do seu edital de abertura de inscrição, você não estuda esse MBST, que não é sigla partidária não, é a sigla do manual. Mas a questão bem legal, para você entender, você lê, pause o vídeo, leia, reflita. Esqueça o manual, porque por enquanto não vimos o edital, não sabemos se está lá no conteúdo programático. Importante que cobra conhecimento do código e tem a ver com a primeira questão do vídeo. E para você ficar feliz, bastante feliz, feliz da vida, como diria Dudu Nobre,
Porque você observará que realmente embasa aquilo que você viu sobre ordem de prevalência e hierarquia. Em primeiro lugar é sua ordem, você, agente de trânsito. Depois o semáforo, depois os sinais, depois outras normas. E veja que, embora não tenhamos estudado o manual ou esses manuais, as especificações desses manuais, você leia a alternativa B comigo. As ordens emanadas, proferidas, faladas pelo agente de autoridade de trânsito prevalecem sobre as normas de circulação e todos os outros sinais. Não foi isso que nós aprendemos, galera? Ordem do agente de trânsito, ordem da autoridade de trânsito, que é você. Está acima do semáforo, está acima de demais sinais, e esses sinais também estão acima de outras normas. E veja uma situação hipotética legal. Portanto, se um agente de trânsito, você, sinalizar para que um veículo pare, a pessoa que está conduzindo o veículo deve obedecer imediatamente, mesmo que o semáforo para você, condutor, esteja verde. Não, pare. Está verde o semáforo, mas o agente mandou parar. O agente de trânsito manda parar, o agente está acima da sinalização do semáforo. Entendeu? E o desrespeito a essa ordem constitui infração. Veja a responsabilidade de seu trabalho na circulação, no trânsito. Isso é bem importante, até para que todas as pessoas, enquanto condutores, dirigindo veículos, exerçam corretamente a cidadania. O livre exercício de ir e vir, como está na Constituição. Resposta da questão, embora não tenhamos estudado essas tais especificações de manuais MBST, você viu que foi importante para você entender que ordem de um agente de trânsito está acima do que o semáforo possa demonstrar para qualquer condutor. O motorista viu o sinal verde, mas o agente de trânsito fala pare, coloca a mão lá, sinaliza e você vai parar, você motorista. Porque o agente mandou, emanou, deu ordem. Legal? Olha que importante, como eu disse para vocês, sobre o CTB digital. Vou deixar na descrição do vídeo. Essa é a cara, um print de tela e inclusive da página que fundamentava a resposta da questão sobre o artigo 89, que está no capítulo 7º, que fala da sinalização de trânsito. É legal ou não é? A sinalização terá a ordem de prevalência e hierarquia. Ordens de você, agente de trânsito, estão acima do semáforo, dos sinais e de outras normas de trânsito. Então, bem legal, outra questão. E agora, galera, olha só, de novo o que eu dizia. Se a pessoa não estudou, e a questão de 2022, tomei o cuidado para que esteja atualizada conforme o código atual, hoje 2026, de acordo com o que estabelece a lei que estamos estudando, Código de Trânsito Brasileiro, é infração de natureza grave. Então, pause o vídeo, leia, reflita. Por quê? Quem não estuda, vê uma questão dessa aqui e com certeza vai dizer, tudo isso aí é grave. Tudo é grave. Mas espera aí, ao estudar, mesmo que por uma única vez tenha feito a leitura do código, você percebe que não é só natureza grave que existe escrito ali no código. Além de grave, existe natureza média, leve talvez, mas você sabe que além de grave existe a gravíssima, é muito grave. Então, primeiramente a pessoa precisaria saber disso. Quem não leu, quem não estudou, olhou grave. Poxa, utilizar o veículo para tirar racha ou fazer manobra perigosa, como dizia antigamente, sair rabiando o carro, né? E aí? Isso é grave. Deixar o condutor, né, o motorista, de prestar socorro a uma pessoa que foi vítima de acidente de trânsito, ainda por cima quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Ô louco, o agente falou, por favor, você vai lá, preste socorro à vítima, e você, não. Tá vendo? Isso é grave? Ou é gravíssimo, muito grave? É essa pergunta o intuito dessa questão dentro desse vídeo.
Quem não estudou, olhou. Natureza grave? Puxa vida, tudo é grave. Utilizar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos, água ou detritos. Tá passando com o carro, pega e joga um copinho de água em alguém na calçada? Pô, é grave. Ah, não, esse eu entendo que não é muito grave, Fábio. Tá bom, então tudo bem. Você desconsidera dedidado? Você que não estudou? Não estou falando com você, inscrita e inscrito do canal. Estou falando com uma pessoa imaginária. Ela falou que a dedidada ela não acha grave. Legal, mas essa pessoa imaginária diz: poxa, a A é grave, a B é grave. Olha só, dirigir ameaçando os pedestres, os transeuntes, quem estão na calçada, que estejam atravessando, então, a via pública. Opa! A pessoa está ali, de repente, na faixa de pedestre, e aí o cara, a pessoa ali, motorista, arranca para cima do pedestre, ou o pedestre quer ir para a rua, e a pessoa apressada na condução de um veículo, não vai atravessar a rua, não. Estou na minha prioridade, na minha urgência, você que espere na calçada. Ou então ameaça outro veículo, joga o carro para cima, como diria o outro. Entendeu? Pô, então aquela pessoa imaginária diz, também é grave. E isso aqui, ó, confiar a direção, entregar o carro, né, para uma pessoa que, mesmo que seja habilitada, tenha CNH, mas como está com estado físico deplorável, ou com problemas mentais, psíquicos, e ela não está em condição de dirigir um automóvel ou um veículo com segurança, então entregar confiando nessa pessoa que está mal das pernas, digamos assim, mas no estado físico, digo, e não está bem emocionalmente, mentalmente, psiquicamente. Poxa, isso é grave também. Tá vendo? Aquela pessoa imaginária teria eliminado uma alternativa, mas não pediu a incorreta para ser resposta da questão, entendeu? Natureza grave. Você leu o CTB, sabe que existe isso. Tudo bem, mas também existe natureza gravíssima, que é como se nós lêssemos muito mais que grave. Então vamos à fundamentação, até sobre aquele meio de estudo, buscando por palavras-chave. Eu gosto de utilizar Ctrl mais F, F de Fábio. Legal? Então você busca lá no código, natureza grave. É uma expressão, ela é citada 4 vezes no código. Tá ok? Aquela palavra prevalência, buscando com o Ctrl mais F, porque abre-se uma caixa de pesquisa, tá vendo aqui, ó, natureza grave, eu tenho uma menção de 4. Aí eu vou com a setinha para baixo, a segunda menção de 4, de novo setinha para baixo, a terceira menção de 4. E sobre prevalência, uma menção de 1, somente uma vez citada a palavra prevalência, que tem a ver com hierarquia, você aprendeu nesse vídeo. Então busque por palavras-chave ou expressões-chave no código, utilizando essa tecla, bem legal, olha só. E buscando, você vê que eu até destaquei na cor laranja, depois de utilizar a tecla Ctrl mais F, busquei por manobra perigosa, está no artigo 175, e só como curiosidade, manobra perigosa é citada uma vez só nesse artigo e fala que a infração é gravíssima. Pô, Fábio, então a alternativa A para aquela pessoa imaginária seria correta, porque gravíssima quer dizer que é muito grave, e se é muito grave não deixa de ser grave. Não, gravíssima é uma coisa, grave é outra. Veja, deixar o condutor de prestar socorro a uma vítima de sinistro de trânsito, de um acidente, de um acontecimento, de um incidente, quando solicitado pela autoridade e seus agentes, aí a infração é grave. Entendeu? Guarde, não prestou socorro a uma vítima de sinistro, lá no trânsito, quando ainda por cima foi solicitado pela autoridade e seus agentes, infração grave. Manobra perigosa, gravíssima. Dirigir ameaçando pedestres que estejam atravessando a via ou ameaçando outros veículos, gravíssima. Utilizar o veículo para arremessar, copinho d'água, detritos, papel de bala, será? O papel de bala não chegaria ao pedestre, mas sei lá. Veja, infração média. Agora, confiar, entregar um carro para uma pessoa que não esteja bem, seja no estado físico, seja no estado psíquico, é gravíssima. Então,
Portanto, por conseguinte, que legal você vê que nessa questão sobre natureza grave é B de bola. B de bola. O que está em A, natureza gravíssima. O que está em C de casa, natureza gravíssima. O que está em D de dado, natureza média. E o que está em E de escola, gravíssima. Gravíssima, E de escola, C de casa, A de amor. D de dado, média. Lembram-se? D de dado, arremessar média. Messar média. Usar veículo para arremessar média, para você não esquecer demais. Gravíssimas e grave, apenas deixar de prestar socorro. Isso é grave, deixar de prestar socorro. E quando solicitado por autoridade e seus agentes, natureza grave, por isso, resposta da questão. Gostou então? Sabia? Estava legal? Veja que há mais questões. Tenho aqui outra e busco na internet. Está disponível para você. Aqui não existe segredo. Ninguém está escondendo nada de ninguém. Na verdade, abrimos aqui o canal para que as pessoas que desejam auxílio, contribuição nos estudos, possam usufruir desse trabalho humilde que o Fábio desenvolve aqui na internet e em especial na plataforma YouTube. Desejo a você bons estudos, até a sua aprovação, agradeço a audiência, a paciência e legal, obrigado pela interação, ajuda demais o meu canal. Já se inscreva, também ative o sininho para não perder outros vídeos falando de concurso do Detran, resolvendo questões, sejam questões de provas anteriores ou até questões inéditas que eu posso vir a formular. Valeu, galera. Valeu, turma. Até o próximo vídeo.